E aí pessoal, beleza? Vamos falar do Charles Bukowski. Eu sei que a pronúncia correta, ou muita gente diz que deveria ser pronunciado Charles Bukowski, né? Mas eu falo Charles Bukowski, eu tô acostumado a falar Charles Bukowski. Vou falar do Misto Quente, esse livro aqui, ó. Antes de entrar no assunto do livro e do autor, fazer uma menção aí a uma menina que tem um canal no YouTube, Bárbara Matsuda. Ela tem, na verdade, assim, os melhores dos que eu encontrei, né? Os melhores vídeos de análise do Bukowski, né? E para quem tem interesse em encontrar mais coisas desse autor, procura lá no YouTube, tá? Pessoal, falar do Charles Bukowski, falar do Misto Quente, é na verdade falar de um autor do qual a gente tem dificuldade de encontrar os elementos técnicos da escrita criativa, mas isso é o diferencial dele, isso é o legal desse autor. Eu vou falar aqui da dificuldade da gente encontrar os arcos do personagem, todo personagem tem que ter um arco, ou as 5 fábulas. E o objetivo, né? A gente encontrar um objetivo claro e concreto do personagem. Na verdade, a gente tem dificuldade de encontrar no Bukowski o OMC clássico ali das técnicas de escrita criativa, né? Objetivo, motivação e conflito. A gente encontra vários conflitos, a gente encontra um objetivo mais sutil e profundo do interior do personagem, mas aquele objetivo clássico e concreto que o personagem corre atrás, a gente tem dificuldade de encontrar na obra desse autor. Mas como eu disse, esse é o diferencial do Charles e vocês vão entender melhor futuramente, né? Vou dar um resumo rápido. A história em primeira pessoa do Heinrich Naski. Tem outras obras que tratam desse personagem. É autobiográfico e como um texto autobiográfico romanceado, tem elementos que podem ser reais, tem elementos mais floreados, a gente não consegue saber o que aconteceu ou não. De qualquer maneira, é uma história interessante e comovente, porque se 1% daquilo aconteceu mesmo, já é de se lamentar pro Charles Bukowski, né? Porque o Heinrich Naski, ele é o Charles Bukowski. E se for 1%, e se 1% da história aconteceu de verdade, o que eu acho que é muito mais, ele teve uma vida muito difícil. Bom, logo no primeiro parágrafo, antes de dar um resumo, tem uma coisa interessante, olha só. O Heinrich Naski contando em primeira pessoa, logo no primeiro parágrafo. A primeira coisa de que me lembro é de estar debaixo de alguma coisa. É claro que nesse parágrafo ele está falando de estar debaixo de uma mesa, mas aí dá pra gente também falar rapidinho, dar uma pincelada rápida em premissas. Logo nesse primeiro parágrafo tem uma premissa aí que o personagem principal sempre por baixo, sempre perdendo e sempre não conseguindo as coisas ou o melhor da vida. Bom, o Heinrich Naski, no livro, ele nasce depois da Primeira Guerra Mundial e os pais dele são alemães, ele nasce na Alemanha. E os pais dele se mudam para os Estados Unidos. Ele não fala alemão, eu acho que ele fala poucas palavras, ele fala inglês mesmo, ele é um americano. E a infância dele ele pega a Grande Depressão, a infância e parte da adolescência. E tem o pai dele, né? O pai dele, que na verdade é um dos elementos chaves na história. O pai dele é bem grosseiro, como deveriam ser os pais dessa época. Enfim, eu creio que deveria ser dessa forma. Só xingava, humilhava ele, colocava ele para baixo, batia nele por qualquer motivo, tinha prazer em bater. A mãe dele, o pai dele batia na mãe dele, traía a mãe dele, xingava a mãe dele. A mãe dele sempre concordava com o que o pai dele falava, inclusive a mãe dele tinha uma expressão que é papaizinho, né? Ela falava, você tem razão, papaizinho, você sempre tem razão, falando pro esposo, né? Uma coisa assim bem escrota.
Ele apanha dos 4 aos 14 anos por motivos bobos, pretextos na verdade. E a última surra que ele toma foi com 14 anos, onde ele para de apanhar na verdade porque ele não emite som nenhum, ele não chora, né, não emite nada, e isso parece que dá um susto no pai dele, né? E a partir daí ele para de apanhar. Só que quando uma coisa de ruim deixa de acontecer, vem outra. E nesses dois casos, o primeiro, a questão de apanhar gratuitamente do pai dele, nesses dois casos foram reais mesmo, aconteceu com o Charles Bukowski. Aí a segunda coisa interessante que acontece, que ajuda que contribui pra gente entender o caráter do personagem, é que começam a nascer espinhas, mas espinhas assim gigantes que deformaram o rosto dele mesmo. Então ele teve muitos problemas com acne na adolescência dele, que é um momento importante com relação à aparência da pessoa. Então a gente vê um personagem que sai de uma situação de um menino bobo, quieto, calado, para se tornar um adulto que se afasta das pessoas, é grosseiro, tem muita dificuldade de relacionamento, tem muita dificuldade de lidar com as pessoas, muita dificuldade em se relacionar com o sexo oposto. E, assim, dei um resumo geral. Agora falar, na verdade, do que me fez gravar esse vídeo, que é justamente a questão da dificuldade, no bom sentido, a dificuldade que a gente tem de encontrar os elementos mais beabá de técnicas literárias de escrita criativa. Eu vou destacar 3 elementos aqui. Desses 3 elementos, um a gente encontra, que é o seguinte: o personagem ele tem que ter um elemento central no interior dele que o motiva. Alguns chamam de marca na alma, eu gosto muito dessa expressão, marca na alma, que é alguma coisa que, por mais que ele tenha várias camadas, ele tem alguns elementos que o tornam único. O Charles Bukowski, o Henry Chinaski, ele tem uma personalidade muito profunda, ele tem a marca na alma dele. Ele é alcoólatra, ele se torna alcoólatra, grosseiro, com dificuldade de relacionamento. Tem outros detalhes, tá? Mas esses eu acho que são os principais. Então, com relação à técnica de escrita criativa, esse personagem, nesse ponto de vista, possui alguns elementos lá que a gente verifica. Entretanto, a obra do Charles Bukowski não apresenta, ou não apresenta de forma tão clara, tão evidente, a questão dos arcos, né? O personagem ele não varia para melhor ou para pior ao longo dos romances. Nesse romance, o personagem ele sai de um ponto e evolui linearmente até mais ou menos a metade do livro, na adolescência